Existe mesmo um arquivo proibido no Vaticano? O que eles escondem da humanidade? Sim, existe, e não é uma simples sala enorme como se fosse um museu. São mais de 85 quilômetros de prateleiras subterrâneas, protegidas por portas de aço de última geração, sensores biométricos, vigilância 24 horas e protocolos dignos de instalações militares de alta segurança. Ele foi criado oficialmente em 1612, pelo Papa Paulo V. Mas o que poucos sabem, é que os registros datam de muito antes disso. Lá estão guardados documentos com mais de 1.200 anos de idade. Registros que abrangem os reinados de papas, correspondências secretas, tratados, mapas antigos, manuscritos proibidos e documentos que poderiam, literalmente, abalar os pilares das religiões e da política mundial. Mas quem tem acesso? Apenas o Papa, alguns cardeais de alta confiança e pesquisadores extremamente selecionados, que precisam de autorização prévia, especificando exatamente o que vão procurar. Nenhuma pessoa entra lá para simplesmente explorar. Ali estão guardados documentos que, dizem, se viessem à tona, poderiam mudar tudo. Tudo o que você conhece sobre a sua fé, sobre a história da humanidade, e talvez, sobre a própria realidade em que você vive. Esse lugar existe. E ele tem um nome, o Arquivo Secreto do Vaticano. Você já se perguntou, o que o Vaticano está escondendo de nós? Por que certos documentos estão trancados há séculos, longe dos olhos do mundo? Por que tanto segredo, e tanto medo? Hoje, você vai entrar comigo pelos corredores sombrios desse arquivo. Mas prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui, não é para qualquer um. O Arquivo Secreto do Vaticano, que recebeu o nome oficial de Arquivo Apostólico do Vaticano, é uma das maiores e mais protegidas coleções de documentos do mundo. Ele nunca foi aberto ao público, nem para os mais importantes jornalistas. Mas, a grande pergunta é, o que está escondido lá dentro? O que se sabe, é apenas a superfície. Entre os documentos confirmados que estão no arquivo, estão o registro completo do julgamento dos Cavaleiros Templários, datado de 1308, onde o Vaticano detalha todos os motivos pelos quais destruiu uma das maiores ordens militares da história. As cartas trocadas entre Michelangelo e o Papa Júlio II, durante a construção da Basílica de São Pedro. Documento secreto sobre o julgamento de Galileu Galilei, condenado por afirmar que a Terra girava em torno do Sol. Cartas de líderes mundiais, como Abraham Lincoln, e até correspondências de reis antigos pedindo ajuda espiritual ou apoio militar. Mas isso, é só o que o Vaticano permite que saibamos. Assista até o final para entender o que está sendo escondido de todos e por quê. E se puder, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo, assim mais pessoas poderão conhecer esses segredos que a Igreja guarda com tanto cuidado. Estudiosos, ex-membros da Igreja e pesquisadores sugerem que dentro dessas paredes estão escondidos segredos muito mais sombrios e perigosos. Registros nunca revelados sobre o verdadeiro conteúdo do terceiro segredo de Fátima, que, segundo muitos, foi ocultado por conter revelações catastróficas para a humanidade. Manuscritos que poderiam provar que certos episódios da história bíblica foram reescritos, ou até fabricados para criar medo nas pessoas. Relatórios que sugerem conhecimento de civilizações muito mais antigas, anteriores até mesmo às mais antigas conhecidas pela arqueologia. Há quem afirme que existem provas ali, de que nós não estamos sozinhos no universo e nunca estivemos. Será que o Vaticano esconde a verdade sobre a origem da humanidade? Sobre contatos com algo, ou alguém, que jamais imaginamos? O que poucas pessoas sabem, é que parte do acervo do Arquivo Proibido do Vaticano está diretamente ligado à demonologia, exorcismos e práticas ocultas. Imagine relatórios de milhares de sessões de exorcismo, onde padres registraram, com detalhes, conversas com entidades consideradas demoníacas, nomes, linguagens desconhecidas, e descrições de manifestações sobrenaturais que desafiam a compreensão humana. Esses documentos não são mitos. Eles existem. E alguns foram até usados como base para criar o famoso Rituale Romanum, o manual oficial de exorcismo da Igreja. E outros que deram origem a muitos filmes de exorcismo. Entre esses registros, há sessões tão perturbadoras que foram seladas permanentemente. Rituais documentados onde os padres falharam, e os resultados foram catastróficos. Também existem manuscritos ancestrais, conhecidos como grimórios, contendo fórmulas, invocações e práticas de controle de entidades. Materiais considerados tão perigosos, que a própria Igreja preferiu escondê-los para sempre. Porém não foram destruídos, quem sabe um dia, poderão ser revelados. Diversos pesquisadores afirmam que o arquivo esconde mapas de regiões que não existem mais.
territórios afundados, civilizações desaparecidas. Há relatos de que entre esses documentos há pistas concretas sobre a localização de Atlântida, ou de outras civilizações perdidas, como Lemúria. Existem também registros de observações antigas de fenômenos nos céus, objetos que hoje, claramente, seriam classificados como OVNIs. Documentos descrevendo luzes, figuras e máquinas que pairavam sobre cidades medievais, vistas por papas, cardeais e fiéis. Mas talvez, o mais perturbador, sejam os manuscritos que sugerem que a história da humanidade não é bem como foi ensinada. Que antes do surgimento da civilização como conhecemos, existiram outras, muito mais avançadas, que desapareceram por motivos nunca revelados. Por que isso estaria trancado? Oficialmente, o Vaticano afirma que protege esses documentos para preservar a fé, evitar escândalos, e impedir interpretações perigosas que poderiam causar pânico ou desestabilizar pessoas e sociedades. Mas, será mesmo só isso? Estudiosos sobre documentos guardados pelo Vaticano afirmam que é uma estratégia de controle de conhecimento. Afinal, quem detém o passado, controla o presente e define o futuro. Outros sugerem que, se certos documentos vierem à tona, poderiam provocar uma crise sem precedentes. Derrubar dogmas, questionar a própria autoridade da Igreja e até desestabilizar governos. A grande pergunta é: eles têm esse direito? O direito de esconder segredos, que pertencem a toda a humanidade. Agora que você sabe o que eles escondem, precisa se perguntar: quantos outros segredos estão trancados ali, que nós nem sequer imaginamos? Se isso é apenas a ponta do iceberg, imagine o que mais está enterrado lá dentro, no coração do Vaticano. Quer que eu traga mais conteúdos assim? Mistérios, conspirações, segredos ocultos e revelações proibidas? Então, se inscreva no canal agora, ative o sino das notificações e comente aqui embaixo: quero mais segredos proibidos. E prepare-se, porque no próximo vídeo, vamos ainda mais fundo em um segredo tão sombrio, que muitos acreditam que quem descobre, não volta mais o mesmo. Nos vemos lá.